Olá, estamos aqui para a quinta parte de Brasil Colônia, a nossa quinta videoaula. Abordaremos aqui a mineração. A mineração teve início na segunda metade do século XVII, perdura por quase todo o século XVIII. Na segunda metade do século XVIII, ela entra em declínio. Eu fiz uma brincadeira com a escrita dos séculos para que você possa perceber o fluxo, o desenvolvimento da atividade mineradora no Brasil aí pela data. Bom, vamos abordar os tipos de extração. Primeiro, a lavra era a grande unidade extratora. Era aquele ouro encontrado em maior quantidade. Podia ser de uma forma mais superficial, mas geralmente ele era encontrado mais em profundidade, nas minas, aqueles buracos debaixo da terra. O capital inicial exigido para começar uma lavra era alto, porque tinha que comprar muitos escravos, equipamentos para escorar, também as dragas mecânicas para tirar água. Lá, enquanto fazia a escavação, encontrava um veio d'água, tinha que tirar essa água. Esses equipamentos eram caros, além da grande quantidade de escravos que era utilizada nesse tipo de mineração, nesse tipo de extração. Então não era qualquer um que montava uma lavra. Isso era sob concessão de Portugal e não raramente juntavam sócios para poder investir numa lavra dessas. A faisqueira já era a pequena unidade extratora. Os equipamentos eram muito simples. Uma pá, uma bateia. Bateia era aquela vasilha afunilada que se misturava o cascalho com um pouco de água para poder o ouro se desprender desse cascalho e ir para o finalzinho lá, para o fundo dessa bateia. Aí ia tirando a areia e mexendo mais, até que o ouro ficaria no fundinho. Bom, equipamentos baratos. Só que a rentabilidade também era baixa, né? Se o capital inicial exigido era baixo, a rentabilidade também era baixa. Não era de se esperar ficar rico com uma faisqueira. Na faisqueira tínhamos escravos. Sim, às vezes era o homem livre, o próprio dono da faisqueira, daquele terreno para extrair ouro, e um escravo trabalhando com ele, 1, 2 escravos. Mas muitos trabalhadores livres serão utilizados nesse sistema. Eles trabalham em troca aí de uma comissão do ouro que eles encontrarem naquele terreno da faisqueira. Então, a presença do trabalhador livre é muito grande na faisqueira e, por conseguinte, isso faz com que esses trabalhadores livres marquem uma grande presença com seu volume nessa sociedade. Cada capitania que tivesse ouro teria uma intendência das minas. Então tinha intendência das Minas Gerais, intendência das Minas de Goiás, intendência das Minas de Mato Grosso. A intendência das Minas era um órgão da coroa encarregado de fiscalização e cobrança. De fiscalizar a área para ver se não está havendo contrabando e cobrar os tributos exigidos por Portugal. Dos impostos da mineração, vou dar destaque para 2. O mais importante era o quinto. 20% do ouro encontrado, ou seja, 1/5, deveria ser entregue à coroa portuguesa. Um outro que foi utilizado por um certo tempo era a captação. Era por cada escravo que o minerador possuía. Então, quanto mais escravo ele tivesse, mais ele pagava de captação. O que depois acabou sendo abandonado esse tipo de tributo e o que ficou mesmo é o quinto, os 20%. Em 1718, Portugal estabeleceu uma arrecadação mínima de 25 arrobas por ano para a área mineradora. Então, o que faltasse para poder arrecadar essas 25 arrobas, os mineradores teriam que pagar a mais. Esse imposto a mais que eles pagariam denominou-se finta. Então, finta é um adicional de tributo. É um imposto a mais caso a quantidade arrecadada pelo quinto
não chegasse a 25 arrobas anuais. Em 1725, foram instaladas as casas de fundição. Portugal determinou isso por quê? Para exatamente evitar o contrabando de ouro em pó. Os mineradores deveriam levar o ouro até uma casa de fundição, que ficava lá em Vila Rica. Esse ouro em pó era transformado em barra, como essas que vocês estão vendo nessa imagem. O ouro em pó era transformado em barra e era quintado, já se extraía o quinto, e essas barras eram marcadas. Tinha toda uma numeração, um registro de quem foi o minerador que levou essas barras, e isso ficava registrado. Então, isso daí fazia com que fosse proibido a transação de ouro em pó na colônia. Não se pode mais transacionar ouro em pó. Todo ouro deveria ser transacionado em barra. Isso foi adotado, então, para evitar o contrabando de ouro em pó. Mas olha, o contrabando existia. E a arrecadação estava caindo. Indo aí para meados do século XVIII, Portugal percebeu a arrecadação caindo. E achando que fosse por conta de contrabando, Portugal mexeu na quantidade mínima arrecadada. Portugal exigiu, a partir de 1750, que fossem 100 arrobas de ouro. Portugal não aceitaria menos que 100 arrobas de arrecadação. Bom, o contrabando subindo, a produção caindo, a repressão de Portugal à área mineratória vai aumentar. O policiamento, a fiscalização, o combate ao contrabando. Portugal achava que a arrecadação tinha caído só por conta de contrabando. Mas olha, aí nós já percebemos um escasseamento dessas minas. Então, as minas já estavam se esgotando, mas Portugal atribuía a redução da arrecadação só ao contrabando. Resultado, em 1762, o Marquês de Pombal, que era o governador-geral do Brasil, instituiu a derrama. A derrama era uma forma violenta de se cobrar os impostos em atraso. E mais, a finta, até atingir a cota mínima estabelecida pela coroa portuguesa. Então, a derrama, ela não é um imposto, mas ela é uma forma de se cobrar esses impostos. Impostos de quem não pagou e impostos a mais de quem já tinha pago. Isso gera uma revolta nos mineradores muito grande. Em 1763, Portugal muda a sede do governo geral. Nós vimos, em videoaula anterior, que o governo geral foi implantado em Salvador. Em 1763, sai de Salvador e vai para a cidade do Rio de Janeiro. Qual a explicação para isso? Seria para ficar mais perto da área de mineração. E o governador-geral poder controlar mais de perto, mais rigidamente, essa economia que era, à época, muito importante para Portugal. A economia do açúcar continuava, e continuava como o principal produto de exportação. Mas a mineração agora teria um peso muito grande e deveria ser, então, muito bem fiscalizada. A sociedade da mineração, a sociedade do ouro, ela é muito mais repartida do que a sociedade do açúcar. A gente pode perceber camadas nessa sociedade que já dá para a gente deduzir que vai ter mais facilidade de mobilidade social. Uma elite, uma minoria, formada então por grandes mineradores, aqueles donos de lavras. Olha que coisa interessante. Se ele tinha que investir muito capital numa lavra, obviamente ele já tinha um certo dinheiro, ele já era rico. Então, na mineração, quem é que vai ficar rico mesmo? Quem já era rico. E aí também tem os ricos comerciantes que ganham muito com o comércio lá na mineração, com a demanda de produtos que eles controlam, e os produtos são muito caros. Uma camada média é formada na mineração. Uma camada média alta, formada por pequenos mineradores, aqueles comerciantes de menor expressão. E aí entram os militares, os padres, aqueles que estavam a serviço da coroa portuguesa, nessa camada média alta. Numa camada média baixa, nós temos os trabalhadores livres, que eram numerosos, e também artesãos, aqueles que prestavam serviços principalmente para os mineradores. E a camada baixa, composta por escravos. Os escravos, eles ainda formam a maior
parte dessa sociedade. A base da produção estaria, então, no trabalho escravo, no açúcar e também na mineração. Bom, essa sociedade, por ser mais repartida, ela permite uma maior mobilidade social do que a sociedade do açúcar. Há a possibilidade, não é que isso acontecia toda hora, que era facilmente acessada a camada superior. Não, mas que tem mais facilidade do que na sociedade do açúcar, que era muito rígida, isso sim. Essa sociedade ela é predominantemente urbana, pois em torno das minas vão aparecer cidades. É uma sociedade interiorana. Enquanto a sociedade do açúcar se posiciona no litoral, pela condição de ser uma economia exportadora, a sociedade do açúcar ela é interiorana, por conta de onde geologicamente se encontra o ouro. Esse quadro de Jean-Baptiste Debré mostra componentes pobres da sociedade mineradora. É um engano achar que as pessoas iam para a região das minas e lá todos ficariam ricos. Não. A riqueza era concentrada nas mãos de uma minoria. A maioria era formada por uma camada pobre. Vejamos então as consequências da mineração. Primeiro, interiorização. Aquela população que estava no litoral, parte dela se desloca para o interior em busca das minas. Também portugueses chegavam e iam explorar o ouro nessas regiões. A expansão do território. Algumas regiões onde se encontra ouro, elas estavam além de Tordesilhas, em território espanhol. Eles vão para lá, extrair esse ouro, montam as vilas, se fixam, e isso vai garantindo o território para Portugal, como em Goiás e Mato Grosso. Daí o surgimento das capitanias de Minas, Goiás e Mato Grosso. Essas capitanias que não existiam antes e elas são criadas em função da descoberta do ouro nessas regiões. A urbanização é outra consequência importante. A cidade tem um valor muito grande na economia mineratória. A população, então, ao redor das minas, ela vai montando as suas casas e isso constitui cidades como esta que nós vemos na imagem, que é Ouro Preto, atualmente. A época da mineração era chamada de Vila Rica. O desenvolvimento cultural foi outro ponto marcante. Os mineradores, eles tinham dinheiro, os ricos mineradores, eles mandavam então seus filhos estudarem na Europa. E esses filhos depois retornam, e retornam com cultura, com ilustração, com bagagem cultural. Também tem a condição de pagar artistas. Muitas obras eram inclusive feitas para ornar as igrejas. Este Cristo que nós vemos aí foi esculpido por Aleijadinho, um dos grandes nomes da cultura da época da mineração. O comércio interno se intensificou. Antes da mineração, praticamente inexistia um comércio interno aqui na colônia. A mineração ela se torna, então, um centro de demanda de produtos de outras regiões. Isso muda a característica dessa economia colonial, que passa a ter um comércio interno mais dinâmico. Nesse mapa, eu fiz uma animação para a gente ver o charque e as mulas que saíam do sul para a mineração. O gado, para ser abatido, sai lá do interior do Nordeste e vai para a área mineratória. A área mineradora também, ela demanda produtos alimentícios que vêm ali da região de São Paulo, de áreas próximas à Vila de São Paulo. E abastece, então, a área mineratória. Olha que coisa interessante, a culinária mineira, ela é essencialmente paulista. Esses paulistas que descobriram as minas, e eles levam também a forma de se alimentar. Do Rio de Janeiro partem os produtos importados, alguns alimentos manufaturados, escravos são comprados por traficantes do Rio de Janeiro e vendidos para os mineradores. Então olha como a mineração ela surge como um centro de demanda de produtos de outras regiões, desenvolvendo as economias dessas regiões e intensificando, por isso, o comércio interno na colônia. O fiscalismo aumenta.
no sentido de cobrança de impostos, de aumento da arrecadação, mas também da vigilância. Nessa imagem nós vemos um escravo sendo vistoriado por autoridades de Portugal. Então, para evitar o contrabando, a fiscalização é intensa. E o aumento de impostos, o aumento da arrecadação por parte de Portugal também é percebido. Vamos comentar como efeito, como consequência da mineração, o Tratado de Methuen. Como é que nós podemos ligar o Tratado de Methuen de 1703 com a área mineradora no Brasil? Esse tratado também é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Ele se dá entre Portugal e Inglaterra. Um lorde inglês chamado Methuen, no início do século XVIII, propõe ao governo português baixas tarifas para os vinhos de Portugal que entravam na Inglaterra. Em contrapartida, ele solicita de Portugal o mesmo, que os produtos ingleses, os manufaturados ingleses, entrem em Portugal também com tarifas baixas. E desses produtos manufaturados, o principal era o pano, eram os tecidos. Bom, resultado, como vocês podem ver pela ilustração, a Inglaterra vai consumir muito menos vinho do que Portugal vai consumir manufaturados da Inglaterra. Nós já vimos a respeito disso no mercantilismo. A balança comercial fica desfavorável, fica negativa para o lado de Portugal. Portugal fica devendo para a Inglaterra. E Portugal vai pagar com quê? Com ouro extraído do Brasil. A riqueza, o ouro que sai do Brasil, passa em Portugal, fica em algumas igrejas, ornando, enfeitando altares, em algum cálice banhado a ouro, imagem de santo. E boa parte desse ouro, a grande parte, acaba sendo direcionado para a Inglaterra, que acumula essa riqueza. Portugal não desenvolve suas manufaturas, exatamente pela permissibilidade da entrada de produtos manufaturados ingleses. Portugal não protege a sua burguesia manufatureira. Por isso, Portugal não desenvolve suas manufaturas. Ao contrário da Inglaterra, que faz de Portugal, entre outros países, grandes mercados consumidores. A Inglaterra, com essa riqueza, com esse ouro conseguido com Portugal, ela financia a sua economia industrial. Ela desenvolve a sua revolução industrial. E para o Brasil? Miséria, pobreza e escravidão. Aumenta a escravidão no Brasil, que é uma coisa perniciosa para qualquer sociedade. Interessante, o recorde de entrada de escravos africanos no Brasil se dá exatamente no século XVIII, porque outras atividades, e principalmente a cana, continuavam demandando escravos. E agora, além disso, ainda tem a mineração, com uma grande demanda de mão de obra escrava. Por isso que o século XVIII bate o recorde de entrada de escravos africanos na colônia. Nós vimos aí o mundo da mineração no século XVIII, no Brasil colonial.